Angola recebeu, nesta quinta-feira, um lote de 200 mil doses da vacina da Sinopharm contra a Covid-19, numa doação da República da China, depois de terem chegado as outras 600 mil doses da AstraZeneca. À semelhança da vacina AstraZeneca, a Sinopharm será igualmente ministrada em 2 doses. O processo de vacinação em Angola teve início no dia 2 deste mês, em Luanda, fruto das 624 mil doses da vacina da AstraZeneca, recebidas no âmbito da iniciativa da COVAX. Para além de Luanda, o processo decorre também nas províncias de Cabinda, Benguela, Huambo e Huila. Numa primeira fase, as vacinas estão a ser administradas aos profissionais de saúde, professores de todos os níveis de ensino, pessoas idosas com mais de 65 anos, com comorbilidades, efetivos dos órgãos de defesa e segurança, pessoas com drepanocitose e insuficiência renal crónica com mais de 18 anos de idade. Em Luanda, a vacina está a decorrer no Instituto de Ciências Policiais Osvaldo Serra Vandune, na Zona Económica Especial, no Centro Turístico Paz e Flor, no Magistério Primário Mutuiacavela e no Jardim da Cidade Alta. Por outro lado, as autoridades sanitárias prevêem vacinar 54% da população, um total de 16.823.284 indivíduos maiores de 16 anos. E para tal, o país recebeu 624 mil doses da vacina, num universo de 2.172.000 que estão a ser administradas aos grupos de riscos e profissionais da linha da frente. Ainda no campo da saúde e agora na província do Uís, mais de 30 pacientes com tuberculose encontram-se já a receber tratamento no Hospital Sanatório da província que fizemos referência. Dentre os pacientes internados com tuberculose no Hospital Sanatório do Uís estão crianças e adultos. Segundo os especialistas, a doença é contagiosa e tem a via aérea como principal canal de contaminação. Quem contrai tuberculose, a porta de entrada principal da doença é a via aérea. Passa pelas vias respiratórias e depois pode haver contaminação via hematogênea pelo sangue para os outros órgãos dentro do organismo. Mas temos, nos casos de tuberculose, mais de 80% são casos de tuberculose pulmonares. A má alimentação, o uso de tabaco, álcool e drogas são apontadas como as principais causas do surgimento desta enfermidade. Uma das causas, podemos dizer, são as más condições de vida, nutricionais. E as más condições nutricionais também favorecem a doença e a promiscuidade, como, por exemplo, nas prisões onde as pessoas ficam confinadas. Também um fator que favorece a doença e não só alguns comportamentos que nós até aqui reprovamos. Por exemplo, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, porque aquilo enfraquece o organismo. Apesar de ser uma doença de fácil contágio, a equipa médica diz estar pronta para dar resposta no que der e vier. Uma vez que nós aprendemos para trabalhar com todo tipo de doente, então não é um trabalho difícil. O desejo de quem aqui trabalha é de um dia ver esta estrutura hospitalar, construída com material descartável, melhorada nos próximos dias. Uma vez que os internados falam do modo de atendimento. O tratamento é bom, a medicação está correndo bem. Para reforçar o modo de atendimento e tratamento aos pacientes, o Hospital Sanatório do Uís foi reforçado com 28 técnicos. De recordar que esta unidade tem a capacidade de 70 camas. O secretário-geral da FNLA, Guiar Laurindo, anunciou esta sexta-feira em Luanda a eleição do presidente por voto secreto e direto durante o 5º Congresso da organização, agendado para junho próximo. Segundo o dirigente político, em conferência de imprensa sobre a realização
do conclave, oportunamente será revelada a data de abertura de candidaturas a todos aqueles com requisitos expressos nos estatutos do partido. A FNLA realizou o seu quarto Congresso Ordinário em 2015, mas por razões de ordem técnica e funcional, deixou de realizar o quinto em 2019, conforme o preceito estatutário que obriga a sua realização em quadriênios. Aguiar Laurindo deu a conhecer ainda que, a partir de hoje, a Comissão Preparatória do 5º Congresso entra imediatamente em funções para o trabalho organizativo, preliminar e logístico. Pediu a mobilização de todos os militantes e simpatizantes, tendo em conta os desafios internos de natureza organizativa, estrutural e funcional, bem como os ligados às eleições autárquicas e gerais que se avizinham. Lembrou que recentemente a Assembleia Nacional aprovou na generalidade a proposta de revisão da Constituição de iniciativa do Presidente da República e a FNLA votou a favor porque considera a mesma de interesse para todos os angolanos. Apelamos que o debate venha a ser patriótico e em consciência para trazer mais elementos para além daqueles que já constam da proposta, defendeu. O Tribunal Constitucional legitimou os órgãos centrais saídos do 4º Congresso de fevereiro de 2015. Realçar que a FNLA está representada no Parlamento com um deputado. O presidente do MPLA reiterou o compromisso de se eliminar os preconceitos e abusos contra a mulher. João Lourenço falava ontem durante a abertura do 7º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, OMA. É com imensa satisfação que acedemos ao honroso convite da Organização da Mulher Angolana, OMA, para presidir a sessão de abertura do 7º Congresso Ordinário, que se realiza sob o lema Mulher Angolana, Participação, Inclusão e Desenvolvimento, num momento difícil para o mundo, particularmente marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Neste momento particular da história da organização, rendemos merecida homenagem a Diolinda Rodrigues, Irene Cohen, Lucrécia Paim, Teresa Afonso e Engrácia dos Santos. Estar aqui neste ambiente festivo com as heroicas mulheres angolanas renova seguramente as nossas forças, a coragem e determinação necessárias para vencermos os desafios do presente e do futuro. Nos países em vias de desenvolvimento, a desigualdade do género é uma constante da sociedade, sendo a mulher a parte mais vulnerável e discriminada, relegada ao segundo plano, desprovida dos direitos e oportunidades que garantam a sua afirmação, desenvolvimento e realização enquanto ser humano. Todavia, esta visão errada tem sofrido mudanças ao longo dos séculos e a mulher passa a desempenhar importantes funções na sociedade, tais como professora, jornalista, mecânica, economista, engenheira, líder comunitária, líder política ou muitas outras profissões que antes eram consideradas adequadas apenas aos homens. Em pleno século XXI, é hora de eliminar todos os preconceitos e abusos contra a mulher, levantando-nos todos contra a violação sexual de menores e contra a violência doméstica. A mulher é vida, é o motor das transformações sociais, econômicas e políticas de qualquer sociedade. Em Angola, as mulheres têm contribuído para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Angola, tendo adquirido o estatuto de sujeito da própria. O líder do MPLA chamou a atenção para a necessidade de uma advocacia plena das causas da mulher em todos os segmentos, principalmente das mulheres mais vulneráveis e desfavorecidas, que carecem de maior atenção dos poderes públicos e da sociedade no geral.
Chamo a vossa atenção para a necessidade de uma advocacia plena das causas da mulher em todos os segmentos, principalmente das mulheres mais vulneráveis e desfavorecidas, que carecem de maior atenção dos poderes públicos e da sociedade no geral. Parece-nos fundamental que a OMA preste atenção a assuntos importantes onde a mulher deve ter uma voz, como o desenvolvimento do poder local e as eleições autárquicas, a promoção de campanhas de alfabetização, a diversificação da economia, o empreendedorismo, a literacia financeira e digital, os programas para a retirada gradual de milhares de mulheres da economia informal, com todas as vantagens daí decorrentes. A OMA, em parceria com outras organizações, deve contribuir para que o Estado continue a aplicar políticas públicas em prol da igualdade do género e do fortalecimento do papel da mulher na sociedade. A equidade do género é fundamental para a inclusão das mulheres no mercado laboral, nos órgãos de tomada de decisão, na melhoria do modo de gestão do seu tempo familiar, no fomento à luta contra a violência e no fortalecimento da sua autoestima. O MPLA continuará a assegurar a participação plena e efetiva das mulheres na vida econômica, social e cultural do nosso país, bem como da sua representação nos órgãos de decisão. Vamos à província da Huila, onde mais de 200 jovens estão a ser capacitados sobre técnicas de como criar um pequeno negócio para ser um empreendedor no Congresso Regional dos Jovens Cristãos e Empreendedores. A formação, que está a decorrer no auditório da Universidade Mandu Meyande Mofaio, está a ser promovida pela Brigada de Ideias Jovens, Empreendedor e Cristãos. Continuam a clamar por emprego. Jovens na Huila descrevem cada vez mais difícil sobreviver. Ter uma fonte, um emprego na qual nós possamos suprir as nossas necessidades, principalmente o emprego. Com a atual realidade, as oportunidades fecharam-se e a juventude já começa a fazer duras críticas ao governo angolano. São promessas atrás de promessas e nenhum cumprimento das promessas, então está muito difícil. Mas, afinal, é na Huila onde está este grupo de jovens que quer continuar a provar e mostrar pelo país e o mundo que a palavra crise é transformado em criar. Porque é com o empreendedorismo que teremos um país desenvolvido. Ou seja, cada um de nós a empreender, teremos famílias com autossustentabilidade credível. Primeira edição do Congresso Regional dos Empreendedores Cristãos, iniciativa do projeto Ideias Empreendedoras, junta aqui 280 jovens que aprendem. O projeto Ideias Empreendedoras reúne jovens nesses eventos para motivá-los a empreender e abrir as suas potencialidades no sentido de, portanto, entender que o empreendedorismo é alavanca para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Aqui são palestras atrás de palestras, a fim de receber linhas orientadoras para se firmar no mercado de negócio. Ao longo da minha dissertação, aqueles que são alguns problemas que podem afetar a rentabilidade das empresas quando as mesmas não têm as comunicações mais eficazes. Quem aqui está agora revela bons testemunhos. Espero aumentar o meu volume de negócio, sendo empreendedor, e também sair aqui impactado, Eram perto de 10 horas. A Aurora Souza não tira os olhos durante a sua formação. Imagine, veio buscar dicas para executar o seu negócio. O meu formado vale por 2. Nessa altura estarei mais capacitada de como gerir este pequeno negócio. Raimundo Bamp, rosto do projeto, fala em resultados positivos. É satisfatória, porque todo mundo que se inscreveu apareceu e a sala está cheia. O tema central deste congresso é
ligando pontos. Serão mergulhados em diversos temas, como, por exemplo, a liderança de pessoas no estilo de Jesus, como construir negócios rentáveis através da comunicação, porque entendemos nós. O Congresso tem a duração de 3 dias. Assuntos ligados também com a fé cristã estão a ser debatidos. Ainda na província da Huila, o antigo porta-voz da Polícia Nacional foi condenado a 6 meses de prisão maior pelo Tribunal Provincial, por este estar indiciado no crime de abuso de poder durante o seu mandato. Chegou o fim. Carlos Alberto conheceu a sua sentença em tribunal por ter sido acusado pela PGR de abuso no exercício de cargo, o que ficou provado durante a sessão de julgamento que decorreu no auditório da Universidade Mandume Yande Mufaio, a quanto porta-voz da Polícia Nacional que prestava informações sobre o balanço diário. Os 10 Tribunal Militar da região sul no Lubango julgam parcialmente procedente por provada a dota acusação do Ministério Público e, por conseguinte, decidem, em nome do povo, condenar o arguido Antônio Carlos Alberto João com os demais sinais de identificação nos autos na pena de 6 meses de prisão por prática do crime de abuso no exercício de cargo previsto e punível nos termos do artigo 28 infine da Lei 4/94 de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares. Atendendo à personalidade do arguido, a sua conduta anterior e posterior ao crime e as circunstâncias atenuantes contra nenhuma agravante, decidem ainda os juízes deste tribunal, fazendo recurso ao artigo 50, números 1 e 5 do Código Penal vigente, em suspender a execução da pena ora aplicada por um período de 2 anos. O advogado do réu fala em injustiça e disse que vai interpor um recurso no Tribunal. O advogado não serve apenas para pedir a absolvição do réu, serve para garantir que ao réu seja aplicada uma pena justa e, no caso em concreto, nós entendemos que a pena aplicada não foi justa, não corresponde à verdade material dos factos apurados durante a audiência de julgamento. E por isso mesmo a defesa recorreu desta decisão. Tanto... Foram 2 sessões realizadas. O antigo comandante municipal do Lubango, que esteve também envolvido neste processo, foi ilibado. E antes do fecho, vamos atualizar os números da Covid-19 em Angola. Nessas últimas 24 horas, 51 novos casos positivos, 60 recuperações, nenhuma morte nas últimas 24 horas. Angola totaliza agora 21.965 casos positivos desde o início da pandemia. Em tratamento estão 1.183 pessoas, sendo que já foram recuperadas do total de casos ativos 20.250 pessoas. Em termos de óbitos, o nosso país já lamentou a morte de 533 pessoas. Assim estamos concluídos com o Jornal da Noite nesta edição de sexta-feira, 26 de março de 2021. O J7 volta na próxima segunda-feira. Por aqui nós terminamos, sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui na Palanca TV. Boa noite.